Ok, vamos começar a nossa apresentação, então. Meu nome é Rafael Cóvulo Canabarro. Este é o seminário da disciplina Princípios do Treinamento Resistido, do professor Martim Francisco Botaro Marx. O artigo que eu vou apresentar aqui é o nome original: Effects of Pre-Exhaustion versus Traditional Resistance Training on Training Volume, Maximal Strength and Quadriceps Hypertrophy. Tradução: efeitos do treino de pré-exaustão versus o treinamento resistido tradicional no volume de treino, força máxima e na hipertrofia do quadríceps. Ou seja, a gente vai avaliar os efeitos do treino de pré-exaustão e ver qual é a diferenciação que a gente vai ter nos resultados do treino de pré-exaustão em relação ao treinamento resistido tradicional e também com um grupo de controle que não vai realizar exercício algum durante um intervalo de tempo e analisar quais vão ser esses resultados, o que vai mudar nos grupamentos musculares analisados e ver quais vão ser os resultados disto. Como background, os autores do artigo apresentam que o método de pré-exaustão é utilizado como um método de treinamento resistido. Existem vários tipos de métodos de treinamento resistido, né? E um destes métodos é o método de pré-exaustão, realizado aqui com uma carga bem mais baixa, né? Apenas uma série, e na qual o participante vai fazer o máximo de repetições possíveis num grupamento isolado de musculatura para que ele consiga ir para um exercício composto com essa pré-exaustão feita num exercício anterior, isolado, e aí ele faça esse treinamento resistido pós pré-exaustão no grupamento isolado, né? É um método utilizado para aumentar a massa muscular, um método de treinamento resistido, e os autores enfatizam que os efeitos crônicos desse método não são muito conhecidos cientificamente. Então, uma das propostas deles aqui é, apresentar estes efeitos, digamos assim, mesmo que por um intervalo de tempo curto e com um grupo não muito grande, mas é uma análise estatística que a gente vai ter aqui. O objetivo desta pesquisa compara os resultados do método de pré-exaustão com os do treinamento resistido tradicional, como já dito no título. Esclarecer os ganhos reais deste método, né? Então, a gente vai ter uma análise de dados bem detalhada para que a gente consiga, de acordo com métodos estatísticos, ver de fato se a gente vai ter ganhos reais de hipertrofia, de ganho de força ou não. Pois poucas pesquisas, como já foi dito, têm deixado claro esse ganho, né? Ou a falta dele, digamos assim. E a hipótese dos autores é que o método de pré-exaustão promove maior magnitude de hipertrofia muscular e força, ou seja, maior hipertrofia, maior força comparado com o treinamento resistido tradicional. Esta é a hipótese deles, né? Sem diferenças na composição corporal. Será que essa hipótese vai estar correta? Vamos ver. O método utilizado na pesquisa. Sujeitos não treinados foram submetidos a 9 semanas de treinamento resistido em sessões semanais, né? Então, nós vamos ter 3 grupos, né? E estes grupos vão ser submetidos a treinamentos específicos, também vão ser avaliados antes deste treinamento, né? Então, os parâmetros avaliados: espessura muscular, força máxima e composição corporal. Essa espessura muscular relacionada à hipertrofia, né? Participantes completaram antes e depois dessas 9 semanas testes de uma repetição máxima, imagens de ultrassom dos músculos e absorciometria bifotônica de raio-x, ou seja, o DXA ou DEXA, né? A sigla. Testes iniciais foram precedidos de 9 sessões de familiarização 3 vezes por semana, né? Então, eles vão fazer uma série de testes antes de começar
estas 9 semanas de treinamento. E estes testes de uma repetição máxima foram realizados para a cadeira extensora e para o leg press em 45 graus. Ou seja, a cadeira extensora vai ser o nosso exercício isolado e o leg press em 45 graus vai ser o nosso exercício composto, multiarticular. Após testes, os participantes foram aleatoriamente distribuídos em 3 grupos, né? Então aqui a gente vai ter o grupo de treinamento resistido tradicional, que vai realizar os 3 sets, né, no 45 graus no leg press, a 75% de uma RM. Foram 12 participantes após essa filtragem, né? Eles selecionaram mais participantes, mas eles fazem toda uma filtragem para que o grupo seja o mais imparcial possível, digamos assim. Então, a gente vai ter o grupo do TRT, né, o treinamento resistido tradicional, o grupo de pré-exaustão, que vai ser o pré-ex, que vai realizar um set até a falha na cadeira extensora, o exercício isolado, antes do leg press. Então, eles vão fazer um set da cadeira extensora e 3 sets no leg press. Também foram 12 participantes após a filtragem e o grupo controle, que não realizou treino algum, além das suas atividades, né? Como futebol, jiu-jitsu, entre outras coisas que foram relatadas. Mas eles não fizeram treinamento resistido algum. E se eles relatassem algum treino de calistenia ou algo do gênero, eles já eram excluídos desse grupo controle. Por isso que o número foi bem reduzido, porque nem todos conseguiram atender a estas exigências. Os participantes obtinham entre 18 e 40 anos, sem deficiências físicas, limitações osteomioarticulares, uma série de requisitos, mas um dos principais requisitos é o que está em negrito. Não tinham histórico nos 6 meses precedentes ao estudo de treinamento resistido. Então, eles estavam, digamos assim, em um jejum de treinamento resistido, de 6 meses antes da pesquisa, né? Então aqui a gente vai ter uma tabela com a média de desvio padrão de alguns parâmetros, né? Então a gente vai ter aqui as variáveis de idade, massa corporal, altura, índice de massa corporal, as repetições máximas no leg press, na cadeira extensora, isto tudo após a coleta de dados e os testes, né? E a um RM relativa no leg press, né? Então a gente vai ter esses dados para o grupo pré-ex, para o grupo TRT e para o grupo controle, né? Então vamos continuar. Aqui é a filtragem, né? Então eles começaram selecionando 45 pessoas, excluíram 4, uma série de motivos, né? Aí tá descrito aqui que um realizou treinamento resistido nos últimos 6 meses, outro não teve autorização médica e outros 2 não tinham compatibilidade na agenda, né? Então, partindo desse princípio, na primeira filtragem já excluíram 4. Depois de todas as filtragens, a gente vai ter um total de 12 no grupo pré-ex, 12 no grupo TRT e 7 no grupo de controle. Então, o programa de treino resistido, os participantes pré-ex e o grupo TRT faziam 2 vezes por semana, 3 sets até a falha no leg press, com 75% de uma RM. A falha ele define como a incapacidade de se completar outra repetição com a técnica apropriada. Então, eles tinham uma série de pré-requisitos para se considerar a técnica correta, né? Uma certa angulação, eles tinham que ir de tal ângulo até tal ângulo, principalmente na cadeira extensora. Exercícios realizados no leg press 45 graus para o grupo pré-ex e para o grupo TRT, e uma cadência específica, né, um dos requisitos, 20 repetições por minuto, 1 segundo na fase concêntrica e 2 na fase excêntrica. Para o grupo pré-ex, uma série adicional até a falha na cadeira extensora, né, no exercício isolado.
imediatamente antes, em até 10 segundos, a série do leg press, né? O que fazia com que o seu volume de treino fosse bem melhor do que o grupo TRT, mas a gente vai elucidar isso depois. A carga na cadeira extensora foi de 20% de 1 RM, então a intensidade baixa, digamos assim, de 90 graus a 30 graus da flexão do joelho, né? Sendo 0 graus a extensão completa da articulação do joelho. A cadência dessa cadeira extensora, 30 repetições por minuto, né? Uma cadência um pouco mais alta, 1 segundo na fase concêntrica e 1 na fase excêntrica. Durante todas as sessões de treino, os participantes também completaram uma série de 10 a 12 repetições submáximas em outros exercícios de outros músculos: supino, supino com halteres, puxada frontal, remada, flexão de tronco e exercícios de extensão não especificados. As sessões de treino ocorreram entre 9 da manhã até meio-dia, 3 horas, com participantes sendo supervisionados por um profissional experiente, de acordo com os autores do artigo. Participantes do grupo de controle manteram suas atividades normais, como eu já tinha falado, futebol, corrida, jiu-jitsu, judô, foram reportados para os pesquisadores, sendo que caso qualquer um fizesse algum tipo de treinamento resistido, seria tirado do grupo de controle, tanto que sobraram apenas 7, né? Ao contrário do pré-ex do TRT, que tiveram 12 participantes na etapa final de filtragem. Os resultados, né? Então, aqui a gente vai começar com a variação após a pesquisa na quantidade de quilos de 1 RM. Então, a gente percebe aqui que no grupo pré-ex e no grupo TRT, a variação é bem similar, né? Em relação ao grupo de controle, obviamente, variação nenhuma, houve até uma levíssima baixa aqui, mas nada demais. A gente vê que não há diferenças neste grupo pré-ex e no grupo TRT em relação a essa variação. A variação é muito similar, tanto aqui no leg press quanto na cadeira extensora, variações bem similares. Aqui a gente vê uma variação um pouquinho maior na cadeira extensora, no pré-ex, do que no TRT, mas é justamente porque o grupo pré-ex realizou o exercício de cadeira extensora durante esse período e o grupo de TRT não realizou. Não houve diferença significativa, de acordo com os critérios estatísticos, na composição corporal pré e pós-pesquisa, tanto para o grupo pré-ex quanto para o grupo TRT. Então, a gente vê aqui uma série de variáveis, né? Massa corporal, massa magra, massa gorda e etc. E estas mudanças aqui são elucidadas como triviais, mudanças muito baixas na composição corporal. Vale ressaltar que na mudança de massa gorda, o método tradicional teve um pouco mais de perda de massa gorda do que o grupo de pré-exaustão, mas isso, mesmo assim, é uma mudança muito pequena neste intervalo de 9 meses, né? Não passando de 0,5 nesse tamanho efetivo de composição corporal, né? Que é o que é elucidado aqui. Pós-intervenção para os músculos glúteo máximo, reto femoral e vasto medial, não houve diferença significativa em hipertrofia, né, na espessura. Já o vasto lateral, houve um significativo aumento de espessura. Então, a gente vai ver aqui na próxima imagem, apenas uma imagem que eu retirei da internet. Não tirei esta imagem do artigo, né? Eu só peguei da internet para a gente ter uma referência aqui. Então, a gente vai ver aqui essas mudanças percentuais e o tamanho efetivo aqui, pré e pós-pesquisa para os 3 grupos: pré-exaustão, treinamento resistido tradicional e grupo de controle. Então, a gente vai ver aqui que no glúteos máximos, como estava escrito aqui, glúteo máximo, reto femoral e vasto medial. Glúteo máximo, reto femoral e vasto medial. A gente não vai ter aqui, ó, mudança moderada, pequena, mudanças não muito grandes de tamanho efetivo, né? E já para o vasto lateral, aqui a gente tem aqui
55%, 35%, que foi o método deles selecionarem da posição distal e proximal do músculo, para que eles conseguissem fazer essa medição, né? Isso foi padronizado. Houve aí, ó, mudanças large, mudanças grandes nesse tamanho efetivo, no vaso lateral especificamente. Discussão e conclusão. Mesmo com o volume de treino para o grupo TRT sendo maior do que o volume de treino para o grupo de pré-exaustão, né? A gente vai ver aqui, ó, nesta tabela, né? O volume de treino para o grupo do treinamento resistido tradicional é maior do que para o grupo de pré-exaustão. Justamente porque o grupo de pré-exaustão entrava em pré-exaustão no músculo do quadríceps, né? Fazendo a extensão, a cadeira extensora. Então, na hora de realizar o leg press, eles já estavam com o músculo em pré-exaustão. Então, eles realizavam um volume de treino menor, né? Lembrando que o volume de treino, carga vezes repetição, vezes sets, né? A unidade de medida são em quilos, né? Então, volume de treino superior para o TRT em relação ao pré-ex, mas os ganhos de força e hipertrofia dos dois grupos foram similares. Portanto, o método de pré-exaustão é tão efetivo quanto o tradicional para os ganhos de força e de hipertrofia. No grupo TRT, observou-se mais perda de massa gorda do que no pré-ex, né? Como eu já tinha falado naquela tabela, mas não foi muito significativa, né? Eu acho que foi 0,09 para o pré-ex e 0,16 para o TRT. Eu não lembro se eu botei a tabela de força, já peço perdão, mas eu acho que a de hipertrofia eu botei todas, né? Eu botei as tabelas de hipertrofia, né? Enfim, a combinação de exercícios isolados de baixa intensidade e exercícios multiarticulares de alta intensidade, ou seja, o pré-ex faz essa baixa intensidade com 20% de 1 RM em um set, e o grupo de treinamento resistido tradicional não faz esta baixa intensidade, apenas alta intensidade. A conclusão tida aqui é que a combinação de exercícios isolados de baixa intensidade e exercícios multiarticulares de alta intensidade, né, 75% de 1 RM, parece ser uma ferramenta eficiente para a hipertrofia do quadríceps, né? E é isto. Espero que tenham gostado da minha apresentação e muito obrigado.